Aí, meus amigos e minhas amigas do canal de Pepe Severo no YouTube. É ali que eu peço que vocês devam curtir, comentar, compartilhar, dar o seu like depositivo se gostarem, dar o seu dislike com vontade se não gostarem. Mas nós temos edições diárias, não temos uma conta remunerada e também não impulsionamos vídeos. Nesta oportunidade eu estou trazendo a vocês, retornando a informação daquela assinatura do presidente Lula, e segundo canais da imprensa dizem com uma potência chinesa. Sabe quem é essa potência chinesa? É a SpaceX. É uma empresa que geraria sinal pela internet e, segundo diriam eles, para concorrer com a Starlink. Mas essa empresa, além de ainda não ter condições de cumprir essas normas conforme a assinatura, dizem eles que daqui a 5 anos, mas eu acredito que seja até muito mais, eles têm tão somente 18 satélites lançados no espaço. Mas sabe com quem eles querem fazer a concorrência? É a Starlink, é aquela empresa do Elon Musk, aquela que a Janja xingou, mas não foi ele. A imprensa só fala o bilionário não. Ele é um representante de uma potência mundial que é os Estados Unidos. Ele é um ministro de Estado. Não é somente o Elon Musk. Mas essa empresa, a Starlink, tem 7.344 satélites girando no nosso espaço. Falar que isso aí é concorrência até é uma piada, né? Mas nós temos a coerência de um especialista falando dessa intenção do presidente Lula e dando a real dos fatos que aconteceram nos últimos dias, principalmente dentro do G20, é o Lourival Santana. Vejam aí o comentário coerente e uma visão real do que acontece nos dias de hoje, em razão das atitudes tomadas pelo presidente da República do Brasil. É um pouco preocupante, assim, né, a qualidade de algumas dessas parcerias, né, começar pela SpaceX, que de fato não substitui a Starlink, nem faz sombra a ela, para usar a metáfora do satélite. Mais preocupantes ainda são as posições do presidente Lula no campo da ordem internacional. Olha o que ele diz: em um mundo de conflitos armados e tensões geopolíticas, China e Brasil antepõem a paz, a diplomacia e o diálogo. Como assim a China antepõe a paz, a diplomacia e o diálogo, né? É injusto para o Brasil ser colocado pelo seu próprio presidente do lado de um bully, né? De um país que ameaça invadir Taiwan, que apoia a Rússia, que invadiu a Ucrânia, que apoia o Irã, que por sua vez patrocina o Hamas, o Hezbollah, os Houthis, que faz uma navegação agressiva e também sobrevoos agressivos, que ameaça as Filipinas, que ameaça o Japão, contesta a soberania desses países que eu citei. E aí, depois, vem o Xi Jinping e diz que a crise da Ucrânia não existe uma solução simples para um assunto tão complexo. Qual é a complexidade da questão da Ucrânia? Isso é uma forma de justificar a invasão, porque se a Rússia se retirar dos territórios que ela invadiu ilegalmente, o problema deixa de existir. A Rússia não está ameaçada. Então, o que está por trás dessa visão do Xi Jinping, e que é a do Lula também, é de que a Ucrânia, de alguma forma, tem culpa, ou o Ocidente, por ter sido ela invadida. E aí vem o Xi Jinping pedir um cessar-fogo em Gaza para garantir a entrada de ajuda humanitária. É claro que isso, todos querem isso, mas o Xi Jinping não tem credenciais para pedir isso, porque ele apoia o Irã, que por sua vez é o causador, é um dos principais causadores do Irã, que é aliado da China. A China é um enabler do Irã. Sem a China, o Irã não estaria de pé.
E a Rússia? E a Rússia também. Então, que tipo de pacifismo é esse que o presidente Lula identifica na China e vê refletido o pacifismo brasileiro na China? Eu não consigo ver. Mas, ao meu ver, esse jornalista, o Lourival, deve ter sido advertido pela sua emissora, CNN Brasil, por ter um comentário tão coerente e fugindo à ideologia da sua emissora. Eu acho que o cargo dele pode estar a perigo. Já a tentativa de envenenar eu e o Alckmin não deu certo. Nós estamos aqui. Quem disse isso foi o presidente Lula. E poucas vezes ele cita o vice, que é o Alckmin. Ele só determina o vice por algumas missões constrangedoras, tipo aquela posse que houve lá no Irã. Já a Polícia Federal indiciou o ex-presidente Jair Bolsonaro e militares em inquéritos sobre a tentativa de golpe. Eles estão correndo quanto tempo? Sabe o que eu quero dizer? Porque a posse de Donald Trump será lá em 20 de janeiro. Algo há para que haja uma rapidez imensa. A Polícia Federal diz que deve concluir ainda nessa semana o inquérito sobre a tentativa de golpe de Estado. Já o tenente-coronel Mauro Cid está ameaçado de ser mantido em liberdade. Parece que ele não está dizendo o que o Supremo gostaria e nem a Polícia Federal na sua delação premiada, porque ele não diz que não tem conhecimento de que o ex-presidente Jair Bolsonaro soubesse ou que também conhecimento de que houvesse algum golpe nesse sentido. Ele está sendo coagido demais. Mas o ex-presidente Jair Bolsonaro, mesmo sem comentar a ação da Polícia Federal, ele postou um vídeo antigo com ameaças de morte a ele e nenhuma providência foi tomada. O Diese também expõe a diferença de renda entre negros e brancos no Brasil. Uma notícia de que a arrecadação federal em outubro fechou o maior resultado em 30 anos. Isso quer dizer aumento de impostos, que o Fernando Haddad faz e demais, e também combate à sonegação. Mas não esqueçam que os gastos estão sendo exorbitantes e cada vez a dívida pública, que já está em mais de 3 trilhões, aumenta. Estamos gastando muito mais do que essa quantidade imensa que está sendo arrecadada. Já falando do mundo, o Tribunal Penal Internacional emitiu um mandado de prisão contra o primeiro-ministro de Israel por crimes de guerra, é o Netanyahu. O ministro de Defesa, o Múcio, ele diz que militares presos por planejarem golpes de Estado não representam as Forças Armadas. Mas é que ele está se rendendo a tudo. Basta dizer que cortes nas Forças Armadas, ele teve uma reunião com o presidente só para tomar ciência de que havia muitos cortes para a nossa segurança nacional. Ele está de acordo com o jogo atual, vai contestar o quê? Mas esses são alguns dos fatos. E eu espero que vocês, além de curtirem, comentarem o nosso vídeo, deem a sua opinião e se inscrevam no canal de Pepe Severo. Nossas edições são diárias e dos mais variados assuntos.